você tem ou conhece alguém que tenha vontade de ter a casa própria, vem comigo que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Um ponto muito importante quando você se torna adulto é decidir sobre a questão da moradia. E aí a gente tem dois tipos de moradias que são os mais populares. Ou você mora de aluguel, ou você mora numa casa própria. E aí nós temos alguns pontos que podem te ajudar a escolher qual é a melhor opção para você. Eu vou te falar sobre esses pontos do meu ponto de vista. Não quer dizer que o seu ponto de vista está errado ou está certo, também não quer dizer que o meu ponto de vista está errado ou está certo. É apenas a minha opinião sobre esses pontos. Vamos lá falar sobre eles. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre lugar fixo. Quando você vai morar numa casa própria, você tem que pensar que você vai estar ali de alguma forma, dizendo que aquele lugar que você está morando é um lugar que você vai querer morar por muito tempo. Ou, quem sabe, até pela vida toda. Quando você mora de aluguel, você tem uma opção de dinamismo para mudar de localização com mais facilidade. Porque vamos pensar, você pode falar, não, mas se eu moro numa casa própria, eu posso alugar essa casa e morar na outra casa e tá tudo certo. Mas a gente sabe que não é bem assim, principalmente se você comprou essa casa à prestação. Porque a gente sabe que você pode, dependendo da época financeira do país e tudo mais, você pode demorar para encontrar alguém que queira morar naquela casa. E aí como é que você vai fazer para bancar um aluguel e mais o financiamento daquela casa? Porque a gente sabe que o financiamento não é uma coisa barata. Então você tem que pensar também sobre esse ponto. Você quer morar ali por muito tempo? Você quer morar ali por pouco tempo? Como que vai funcionar? Outro ponto é a questão do preço, né? Você for pensar numa casa, por exemplo, uma casa como eu moro, eu tenho 2 quartos grandes, tenho uma sala, tenho uma cozinha ampla, tem garagem que cabe 2 carros, tem um quintal que dá pra colocar muita, sei lá, muita roupa quando lava. Se eu quiser fazer uma festa em família, eu consigo também. Então assim, tem uma casa ampla. Se eu fosse pagar uma casa própria nesse nível, eu iria pagar talvez o dobro ou o triplo do que eu pago atualmente morando de aluguel. Então assim, eu consigo morar melhor e pagando menos. E o que sobra disso aqui, eu vou lá e estou investindo. Então assim, eu penso que o preço de uma moradia própria e de uma moradia de aluguel no mesmo padrão, elas têm preços muito diferentes e que podem totalmente pesar no seu orçamento no final do mês. Então, é outro ponto que você tem que pensar. Um outro ponto também que pega, que é porque a casa própria, né, boa ou ruim, ela é sua, da sua família, dos seus filhos. E aquele aluguel não, aquela casa alugada não, né? Você mora ali por um tempo e quando você sai, você não leva nada dali, né? Você pagou o tempo que você ficou, ok, mas talvez tenha que ainda reformar, dependendo do contrato e tudo mais. E ali não é seu, não é da sua família, né? Então, assim, é também um ponto a ser visto. Um vai se tornar um bem seu, mesmo que seja um bem passivo, né? Aquele bem que não te gera lucro, te gera despesas. E o outro é um bem que nem sequer é seu, nem vai gerar lucro, nem nada, né? Então, assim, temos que pensar também sobre esse ponto, que no caso a casa própria sairia na frente. O outro ponto é a questão da dívida, né? A gente sabe que quando você comprou uma casa financiada, você vai pagar ela por muitos anos, dependendo do preço, até por muitas décadas. E dependendo do preço e da prestação, ela vai pesar no seu orçamento. Então você vai ter uma dívida ali por muitos anos. Uma dívida que se você mora numa casa alugada, do mesmo padrão, com a mesma qualidade, você não tem que se importar. Você paga aquele preço bem mais baixo e que você, quando você sai dali, você não está devendo nada para ninguém. Né? Claro que você paga os aluguéis em dia, né? Nós estamos falando aqui de pessoas justas, honestas e tudo mais. Então, se você paga tudo ali direitinho, quando você sai, você não deve nada pra ninguém, no máximo vai ter que fazer uma reforma, mas que mesmo com essa reforma, nunca vai comparar com o preço do que você paga, né, naquela casa própria, porque a não ser que você tenha derrubado a casa, né, aí já é uma outra questão. Mas se você tá tudo direitinho ali, uma reforma, sei lá, pintar uma parede, reformar alguma coisa na janela, na porta, vai sair muito mais barato ainda, sim, né? Então, você também tem que pensar nesse ponto. No meu ponto de vista, né, que é o meu ponto de vista, que como eu falei no começo, é bem subjetivo, o seu ponto de vista pode ser completamente diferente. Eu penso que morar de aluguel sai mais lucrativo pra mim, né? Você pode pensar que pra você não, pode, né, ter seus motivos e achar que não. Eu prefiro morar de aluguel, porque como eu te falei, eu consigo morar numa casa melhor, pagando um preço menor, né? Porque se eu tivesse que despender um valor maior do que esse para morar na casa que eu moro, eu provavelmente talvez ia tirar dos meus investimentos. Então eu estaria com menos dividendos e pagando pela mesma coisa que eu poderia estar morando de aluguel. E que no dia que eu quiser sair daqui, eu saio sem nenhum problema.
né? Então, assim, do meu ponto de vista, eu ainda assim prefiro morar numa casa alugada e provavelmente vai ser assim por muito tempo. Por quê? Porque eu não pretendo ficar morando onde eu moro por muito tempo. Daqui 10 anos eu não me vejo morando no lugar que eu moro. Mas se eu tiver comprado uma casa aqui, provavelmente daqui 10 anos pode ser que ou eu esteja aqui, ou eu esteja com uma dívida muito grande, porque posso estar pagando uma casa aqui, pagando aluguel em outro lugar, e aí vou estar com uma dívida que não precisava ter feito. Então não, eu prefiro continuar morando de aluguel até pelo menos definir onde eu quero morar de fato e também, né, começar a ter um valor que me permita pelo menos dar uma entrada na casa ou pagar ela toda, quem sabe, né, mas assim, de uma forma que me deixe tranquila, porque é o lugar que eu quero morar, não vai me fazer uma dívida que vai me tirar o sono e tudo mais. Então, por enquanto, eu ainda assim prefiro ter uma casa alugada. Quer dizer que eu vou sempre morar na casa alugada? Não. De verdade, eu pretendo em algum momento da minha vida ter uma casa própria. Mas como eu disse, depois que todos esses pontos estiverem no lugar. Dinheiro, localidade que eu quero ficar por muitos anos e tudo mais. Se você for conversar com um investidor, provavelmente ele vai te falar que alugar uma casa é melhor, né? Claro, quando a gente fala quando você não tem o dinheiro, quando você vai fazer uma dívida, né? E é um ponto que eu também acredito, né? Que se você não tem dinheiro para comprar uma casa, não compre uma casa. É o conselho que eu daria. Claro que eu não posso, não sou dona do patrimônio de ninguém, então não posso dizer para você não comprar a sua casa. Mas eu te digo que, na minha opinião, e na opinião de muitos investidores, muitas pessoas que trabalham com dinheiro, se você não tem dinheiro para comprar uma casa, provavelmente eles vão te dizer: não compre uma casa, more numa casa alugada até que você consiga ter o dinheiro para comprar essa casa. Então, é isso que eu posso te dizer com relação ao que a maioria dos investidores indicam, né? Nunca faça dívidas. Claro que às vezes você não vai ter como, né? Você vai meter os pés pelas mãos. Eu já fiz isso, você provavelmente fez ou tá fazendo isso, mas se você puder evitar, evite. Então, pensando em todos esses pontos, eu quero que você pense que te ajude a perceber qual é a melhor opção para você. Ter a casa própria, ter a casa alugada. Então pense na questão que você vai ter que morar por mais tempo no lugar fixo. Pensa na questão do preço para morar em mesmo padrões de vida. Pense também na questão, né, que um é um bem que é seu, da sua família, mas o outro você vai sair ali, você não leva nada. Também tem que pensar. Na casa própria você tem uma dívida por muitos anos, na casa alugada você sai, você não fica devendo nada. Então, assim, você tem que pensar sobre todos esses pontos que foram debatidos aqui antes de tomar uma decisão. Eu espero que eu te ajude a escolher a melhor opção para você e para sua família. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero de verdade que eu te ajude. Não esquece de curtir esse vídeo, também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu espero no meu próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!